Ordem Jedi tentou seu melhor para defender a paz, a justiça e seus ideais, mas apesar de suas boas intenções, no final do dia, nenhum deles era perfeito. No episódio de hoje, daremos uma característica negativa para 10 membros da Ordem Jedi. Ki-Adi-Mundi. Apesar de Ki-Adi-Mundi ser um dos personagens favoritos dentro do universo Star Wars, sua influência dentro da Ordem era um tanto exagerada. Apesar de ter 2 cérebros e ter dado a nós uma das citações de memes mais clássicas de toda a história de Star Wars, a percepção e a acuidade mental de Ki-Adi-Mundi infelizmente não eram tão elevadas. Ele simplesmente não entendia situações corretamente. Afirmar que Conde Dooku era um idealista político, não um assassino, foi completamente incorreto. A rejeição de enviar reforços a Satine resultou em Darth Maul assassinando a Duquesa e Mandalore sendo tomada. Ki-Adi-Mundi também foi o primeiro a culpar Ahsoka durante sua suspeita de terrorismo. Na minha opinião, um Jedi verdadeiramente talentoso deveria conseguir sentir essas coisas. Yoda. O grande mestre Yoda é popularmente conhecido como o Jedi mais poderoso de todos os tempos. Ele é o único que Palpatine realmente temia e aquele que todos na Ordem Jedi sabiam que teria as respostas para qualquer pergunta. Quando o novo Império Galáctico nasceu das cinzas da Antiga República, Yoda simplesmente foi para o sistema Dagobah e se residiu no meio do pântano por vários anos, permitindo que o Império assumisse o controle sem nenhuma tentativa de impedi-los. Concordamos que ele eventualmente treinou Luke Skywalker quando estava lá, o Jedi que eventualmente derrubou o Império. Mas apesar disso, essa estratégia era muito arriscada e não parecia uma boa maneira de tentar derrubar o Império. Quinlan Vos. Quinlan Vos foi um grandioso mestre Jedi durante seu auge nas Guerras Clônicas. Infelizmente, nós apenas o vimos de forma rápida em carne e osso durante a ameaça fantasma. Felizmente, seu personagem foi um pouco mais detalhado durante as Guerras Clônicas. Quinlan Vos era um Jedi poderoso que treinou Aayla Secura e se juntou à recém-redimida Asajj Ventress. No entanto, após uma tentativa fracassada de assassinar Conde Dooku, ele temporariamente se voltou para o lado sombrio. Kit Fisto. Kit Fisto durante as Guerras Clônicas se envolvia frequentemente em lutas e batalhas bastante impressionantes, provando a nós, bem mais de uma vez, que ele era um Jedi poderoso com algumas habilidades peculiares. Mas infelizmente, ele simplesmente não foi capaz de provar o seu valor e determinação na sua hora final. No episódio 3, A Vingança do Sith, ele é morto em apenas 5 segundos de combate. No entanto, devemos ser justos com nosso querido Mestre Fisto. Afinal de contas, ele estava lutando com ninguém menos que o próprio Imperador Palpatine, um dos seres mais poderosos da galáxia. Yaddle. Dentro do canon nas Guerras Clônicas, Yaddle não fez praticamente nada. Ela não falava e não teve nenhum impacto na história. Inclusive, ela nem sequer se movia pelo que observamos. Yaddle era uma personagem simplesmente sem nenhum sentido. Em primeiro lugar, sua própria existência é ainda mais desnecessária. A única razão pela qual ela teve um assento no Conselho Jedi é porque ela era da mesma espécie de Yoda, e Lucasfilm queria vender mais brinquedos. Obi-Wan Kenobi. De uma forma similar, foi Obi-Wan quem continuou o treinamento de Anakin após a morte de seu mestre. Obi-Wan, no entanto, assim como Ki-Adi-Mundi, simplesmente não teve uma boa percepção. Em nenhum momento, Obi-Wan compartilhou a suspeita que todos os outros membros do Conselho Jedi tinham em relação ao seu Padawan, consequentemente, decidindo treinar o escolhido de uma forma tradicional. Vale ressaltar que uma pessoa normal esperaria que um mestre verdadeiramente talentoso fosse capaz de manter seu aprendiz ao seu lado. Obi-Wan, no entanto, infelizmente não conseguiu fazer isso, resultando no fracasso de salvar Anakin e a perca da chance de interromper totalmente a ascensão do novo Império de Palpatine. Mace Windu. Apaixonamos rapidamente pelo mestre Mace Windu devido ao seu sabre de luz roxo e algumas piadas que ele fazia. No entanto, Windu era um Jedi extremamente agressivo, o que representava a epítome de seu fracasso. Ele matou Jango Fett antes mesmo que eles pudessem usá-lo para interrogá-lo, ganhando uma vantagem para ficar um passo à frente dos planos de Darth Sidious. Seu desejo de matar Palpatine sem um julgamento justo foi uma das principais razões pelas quais Anakin ficou completamente desequilibrado e desiludido com a Ordem Jedi. Conde Dooku. No momento em que Conde Dooku foi apresentado a nós, ele se demonstrou uma pessoa bastante desagradável. O que não vimos, no entanto, foi a sua juventude dentro da Ordem Jedi. Ele foi treinado pelas mãos do próprio grande mestre Yoda, mas foi rapidamente pego por Palpatine, traiu e matou seu amigo Sifo Dyas e se transformou em Tyrannus, se colocando como um inimigo da Ordem Jedi. Anakin Skywalker. A única traição maior que a de Dooku foi a de Anakin Skywalker.
Apesar de ter passado por alguns traumas em sua infância e dentro da Ordem Jedi, ele era relativamente confiado pela Ordem, até certo ponto, e amado pelo seu mestre Obi-Wan Kenobi. No entanto, em vez de se tornar um Jedi poderoso para derrotar os Sith, ele deixou Palpatine corrompê-lo, matou uma multidão de Jedi Padawan e se tornou Darth Vader, o braço direito e principal executor de Palpatine. Qui-Gon Jinn. Quando Qui-Gon Jinn foi apresentado a nós, ele foi introduzido como um dos Jedi mais poderosos de todos os tempos. Afinal, foi o primeiro a redescobrir a antiga arte dos fantasmas da força. Qui-Gon Jinn, no entanto, cometeria um enorme erro de principiante. Ele estava ansioso para treinar o escolhido. Inclusive, foi ele quem tentou convencer o Conselho Jedi de que Anakin não era o perigo que todos suspeitavam. Qui-Gon Jinn pode não ter vivido para ver os resultados de suas escolhas, mas esse foi o primeiro passo para a ascensão do Império Galáctico. Agora que vocês sabem alguns defeitos de alguns membros da Ordem Jedi, qual Jedi na sua opinião foi o pior e mais culpado pela ascensão do Império Galáctico? Na minha opinião, Ki-Adi-Mundi é o pior entre eles. Se Ki-Adi não tivesse falado sobre os ataques dos Wookiees, Yoda teria permanecido em Coruscant e teria participado da luta final contra Palpatine, parando os planos do Lorde das Sombras, impedindo seu novo Império Galáctico para trazer ordem e justiça na galáxia. Se você gostou do vídeo e não gostaria de fazer parte dessa lista, curta e se inscreva, caso contrário... Você está no conselho, mas não o consagramos mestre Jedi.